Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 5 de março de 2018. São exatamente 18 horas e 49 minutos. Eu estava em Maresias, em deslocamento para São Paulo, e eu fui parando no caminho para acompanhar o mercado, mas cheguei agora no meu escritório aqui. Estou gravando imediatamente o programa Na Mira do Trader. O nosso bate-papo de segunda-feira, onde eu trago as minhas ideias, impressões e estratégias para a semana. Então é um programa que visa o período como um todo. E de terça, quarta, quinta e sexta eu gravo sempre o radar, que pega ali o fechamento do mercado, né, as movimentações principais ali do dia, e tem os ativos fixos também. A gente tem feito petróleo, Bova 11, Petro, Vale Bancos, pedidos do YouTube, criptomoedas e assim seguimos. Eu aproveito para te convidar para assistir a aula online, como gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores. É um workshop bem legal, não é muito demorado, tem um conteúdo técnico, eu espero que você goste. É gratuito e para assinar informe cenário aqui no site. Bota nome e e-mail logo que você entra aqui na página, na home, inscreva-se, a gente atualiza essa base semanalmente, você passa a receber o cenário. E aqui no YouTube, pessoal, a galera que acompanha, eu peço que se inscreva. Quando chegarmos a 5 mil inscritos, teremos o dobro de papéis que a gente estuda via pedido do YouTube. Você pode pedir o seu, entrando na área de comentários aqui, ou se quiser colocar um link, alguma coisa bacana que enriqueça o conhecimento da nossa comunidade, porque a ideia é que possamos aprender todos juntos. Será muito bem-vindo. Se colocar coisa comercial ou coisas inúteis, será apagado, ok? E também peço que deixe o like e compartilhe o vídeo, certo? Então vamos começar pelas criptomoedas, um pregão de praticamente lateral, elas têm perdido volatilidade, é um movimento já esperado, nós comentávamos anteriormente. E eu vejo, de certa forma, de maneira positiva, porque das duas uma, se isso se mantiver, vai dar para operar de uma forma menos brutal, assim, não vai ser um ativo tão arisco, né? Mais as criptomoedas. Se for alguma coisa temporária e a gente conseguir adiantar um movimento posterior, aí vai ser bom, né? Porque aí você consegue pegar um movimento mais amplo. Então, de qualquer forma, eu vejo de maneira positiva. O Bitcoin, pessoal, que subiu, esse valor ele não bate com o cryptocurrency porque cada um pega um fechamento, mas é uma leve alta de qualquer forma. Ele está tentando montar um ombro cabeça-ombro invertido, a gente está acompanhando o desenho e vai chegar na zona de definição, perto de 12 mil dólares, né? Ou ele define, realmente estoura essa figura e vai subindo passo a passo, né? Ele teria logo em seguida a LTB aqui para testar. Ou então a gente vai ter aqui um topo duplo. O primeiro topo nessa estrela cadente e o segundo topo prestes a se formar. O topo duplo poderia trazer o mercado inicialmente até o eixo em 9.500 dólares e possivelmente até 6 mil dólares. Ou rompe aqui e vai subindo passo a passo. Em breve saberemos o caminho que vai tomar o Bitcoin. Como está acima das médias, favorece teoricamente a alta, mas eu ainda não estou confiante nesse patamar de fazer as minhas compras. A compra boa foi aqui embaixo, né? Para entregar aqui nos 12 mil. Comprou a 6 e entrega a 12. Agora é o momento, na minha opinião, de cautela, como foi durante essa queda aqui. Não dá para operar na venda, né? Ou a maior parte das pessoas não tem essa possibilidade de operar na venda. Então foi acompanhar para saber o momento de entrar na ponta compradora. Falando do Ethereum, ele continua um movimento lateral, né, realmente uma perda significativa de volatilidade, né, ele está circundando as médias aqui e ele deve em algum momento alcançar essa LTB. Aí aqui ou ele toca e desce mesmo ou ele rompe e vai embora. Né, então ele está fazendo uma movimentação no tempo, né, ficando aí praticamente de lado, uma perda muito grande de volatilidade. Se a gente puder colocar uma banda de Bollinger, por exemplo, aqui no Ethereum, né? As Bollinger Bands, você vê que elas estão estreitando, né? Ela fica aqui em médias. Eu costumo usar período 21 mesmo, então tá correto. Então,
você vê que está estreitando, né? Então, em algum momento, vai ter um movimento mais significativo. Falando do Ripple, o movimento é muito parecido, também um movimento lateral, tentando formar um ombro, cabeça, ombro invertido, mas já faz tempo que está lateral, ficou lateral vários dias, caiu um pouquinho, ficou lateral, tentou subir e entra a pressão. Então, ele tem respeitado aqui os 90 centavos de dólar. Caso seja perdido, vai desanimar bastante aqui essa galera que comprou nesse patamar. Aí ele deve vir rapidamente para a região de 66 ou até de 58, 59, né? Então, agora acima da média, se ele consolidar, pode ir subindo passo a passo. Então, e o Bitcoin Cash também fazendo um movimento lateral, perda de volatilidade, tentando desenhar um ombro, cabeção, ombro invertido. A neckline vai ser testada ou por movimentação no sentido dela, ou na marra por inércia, né? Provavelmente vai estar bem pertinho aqui da média de 21, e aí nós saberemos o caminho do Bitcoin Cash. Então, eu vejo o momento das criptomoedas como muito interessante. Eu acho que tem alguma coisa boa aí pela frente, mas pode demorar mais alguns dias pela perda de volatilidade que eu citei anteriormente. Certo? E aí, pessoal, vamos colocar aqui o broadcast na tela. Vamos dar uma passeada aqui. Como diria a garotada. Vamos dar um rolezinho aqui pelas bolsas da Europa. Lá nós tivemos alta, era esperado para hoje por dois motivos, né? Primeiro que as bolsas americanas subiram no final, lá no pregão de sexta-feira, e também porque elas estavam em região de sobrevenda, né? Parece brincadeira, mas estão, né? Estavam e estão ainda, né? Na Europa é um mercado baixista, né? Então você pega aqui, por exemplo, o índice CAC, que é a Bolsa de Paris. Meu primeiro contato com bolsa foi uma vez que eu peguei um jornal e vi alguma coisa sobre a Bolsa de Paris. Eu não lembro exatamente o que. Aí depois eu comecei a acompanhar a Bolsa de Frankfurt, ela é completamente leigo na época, isso em 2001. Então, esse movimento ele é interessante, né? Ele é um movimento que chama padrão penetrante, mostra que, assim, poder sempre pode, mas existe uma possibilidade, nem que seja no tempo, nem que não seja um pregão agudo, da Bolsa continuar um movimento lateral com viés altista, por exemplo, né? Em busca da média, o mesmo movimento que fez anteriormente depois daquela queda. Nada que mude a tendência principal, que é de baixa, mas pode ter um repique, um movimento lateral. Isso Estados Unidos, depende dos Estados Unidos, né, pessoal? As bolsas em geral, principalmente aqui no Brasil, estão bem coladas. Hoje descolou, a gente vai ver por quê. Foi por causa, assim, das ações de frigorífico, né? Eu falava isso com os alunos do meu grupo, inclusive, né? O pessoal, pô, professor, mas você diz que tá colado com o mercado lá fora e tá respeitando. O que aconteceu hoje? Muito simples. BR Foods caindo 20%, JBS caindo 5%. Aí o índice não sobe, ele ficou travado, né? E o índice FTSE, que é da Inglaterra, de Londres, né? Primeiro eu vou tirar o zoom aqui. A gente vê que veio numa região de suporte, né? Foi fundo duas vezes em 2017, né? Tanto no mês de fevereiro como também em abril. E é interessante notar o seguinte, fez um fundo duplo com um rompimento falso. Então isso teoricamente pode levar também a um repique, talvez ao fundo anterior, como aconteceu, como eu citei ali no índice DAX. Ok? No índice DAX não, no índice CAC. E tem o índice DAX, que é de Frankfurt, né? Alemanha. É a bolsa que eu mais acompanho na Europa, um movimento previsível para hoje também. O mercado veio numa região de suporte, né? Foi fundo tanto no mês de março de 2017 como em agosto. Hoje esse padrão aqui, para quem gosta da análise técnica, né? É um padrão denominado engolfo, né? Quando o candle que vem posteriormente a um candle negativo, ele envolve, ele engloba, ele engolfa por completo esse candle anterior, então ele nega o corpo anterior. E como fechou acima do fundo da mínima do dia 9 de fevereiro, nós temos também um rompimento falso, então a tendência maior é que nós tenhamos um repique. Ok? Aí falando do índice DAX, do índice Nasdaq, né?
Ah, sexta-feira houve uma recuperação, hoje deu continuidade. Se o mercado estiver forte, ele vem aqui no topo anterior na região de 7.440. Se romper aqui até o topo histórico é um pulo, mas tem a possibilidade sim de desenhar um ombro, cabeça, ombro, que é uma hipótese aqui. Amanhã será um pregão também importante, porque aí saberemos. Falando do S&P, que subiu 1,10%, a mesma coisa, podemos ter a formação de um ombro, cabeça a ombro, aqui teria até um pouquinho mais de espaço para subir, né? Ou se o mercado realmente estiver forte, se ele ficar acima da média aqui, ele vem para a região de 2.790, 2.789 aqui. Então as bolsas americanas estão na média, tem essa história do aço, né? Amanhã veremos aí como reage. Possíveis desdobramentos sobre o assunto. O índice Dow Jones, temos aí na tela, subiu 1,37, um pregão de forte recuperação, né? Chegou a trabalhar em campo negativo. Os futuros, principalmente, trabalharam a madrugada, a manhã toda em ponto negativo. A mesma coisa, pode formar um segundo ombro aqui de um ombro, cabeça a ombro. É claro que esse fundo está mais baixo, né, pessoal? Então poderia ser um ombro, cabeça a ombro meio torto, né? Talvez até a média aqui. Essa alta americana ela não me passa confiança. Por outro lado, a Europa tem espaço para subir. Então é uma salada mista mesmo. Aí é muito difícil de conseguir. O mercado está complexo, né? Então aquilo que nós falamos, né? O mercado não está fácil. Né? Hoje, por exemplo, foi um dia dos comprados ficarem bravos aqui no Brasil, né? Porque tudo subiu, poderia ter decolado e não o fez. O petróleo trabalhou em alta de aproximadamente 2%, aqui já como é mercado futuro, né? O petróleo é a mesma coisa, pode formar um ombro, cabeça a ombro, está muito parecido com o gráfico dos mercados norte-americanos, principalmente do Dow Jones, e está numa região de resistência, né? Que derrubou o petróleo aqui a partir do dia 12/12, né? Então poderíamos pensar até num ombro, cabeça a ombro maior aqui, se tomasse essa região como sendo um segundo ombro. E o ombro, cabeça a ombro que nós tivemos aqui recentemente, que derrubou os preços, ele teve aqui esse segundo fundo mais baixo que o primeiro. Então a gente poderia estar nessa etapa aqui, por exemplo. Não? Tá vendo aqui, ó? Então esse candle de hoje poderia ser, por exemplo, corresponder ao candle do dia 1º, por exemplo, aqui de janeiro. É uma hipótese. Do dia 1º de fevereiro, aliás. Ok? Então são hipóteses aí que vale a pena que a gente faça o estudo e nos posicionemos sobre elas. Agora a gente vai aqui para o mercado à vista, né? Falar do Ibovespa. Então o Ibovespa hoje, né, foi um dia que os comprados ficaram bravos. Tinha tudo para subir e segurou. A gente vai ver que o setor de carnes ali, ele teve... Só para quem não acompanhou, né, pessoal, a Operação Carne Fraca bateu forte hoje na BRF, dizendo que ia existir algum tipo de acordo com os laboratórios para encobrir ali, principalmente contaminação por salmonela. Então foi ex-presidente preso, aqueles desdobramentos que vocês sabem, é uma nova etapa da Operação Carne Fraca. No ano passado, acho que era essa época de março, inclusive, eu estava coincidentemente na praia, quando teve aquela maluquice da carne fraca também. Eu não lembro exatamente quando foi, acho que foi em março aqui, a ação... Putz, mas aí que viagem, né? Eu tô falando da BR Foods olhando o gráfico do Ibovespa. Hoje tá difícil aqui, né? Depois eu olho na BR Foods e falo pra vocês. Mas eu lembro que eu tava na praia também. Eu fiquei lá no final de semana, eu também acho que era uma segunda, enfim. Ou saiu alguma coisa na sexta e no final de semana bateram mais forte. Óbvio que a BRF vai ser um dos destaques do dia de hoje, e a JBS também. E aí eu passo lá no gráfico e a gente olha. Olhar o gráfico de Ibovespa tentando achar coisa da carne fraca, isso porque eu não bebo. Então, pessoal, a movimentação de Ibovespa ela é complexa pra caramba, né? O que eu trouxe de novo aqui, eu tracei, eu vou reforçar, depois eu deixo
pontilhado, porque eu acho que o gráfico fica muito poluído. Então nós temos aqui uma linha de tendência de alta, que eu tracei, que ela provavelmente vai ser muito importante para definir o rumo do mercado, porque foi baseado nela que começou de verdade a alta de dezembro. Então, é uma novidade que eu tenho aí no Ibovespa. Uma outra novidade que eu trouxe aí para vocês é colocar Fibonacci aqui no gráfico diário. Então, eu tracei entre esse último fundo e esse último topo. Então, sexta-feira batendo retração de 50%. Então, são pontos que se tornam importantes no nosso desenho também. E o Ibovespa, ele está numa região definitiva, né? Hoje ele chegou a bater a região de 86.200. Se ele romper essa região, ele não vai ter vida fácil aqui porque tem a linha do canal, mas ele empina assim para cima. Ele se fortalece. Enquanto abaixo desse ponto, ele pode continuar o movimento de alta. Inclusive, a gente teve um topo e teve um fundo. O mercado repicou. Se ele começar a enfraquecer, ele pode perder 83.900 e fazer um pivô de baixa e mudar tecnicamente a tendência do mercado. Então aguardemos os desdobramentos de amanhã e dos próximos dias. E aí, falando do BOVA11, né? Que nós temos também aí na tela. O BOVA11 desenho idêntico, né? A região definitiva é 83 e 22. Então, acima dele fortalece a compra, abaixo a mesma coisa, topo, fundo, topo. Se houver a perda de 81,06, nós teríamos um pivô de baixa, e pivô de baixa tecnicamente muda a tendência, e nem precisa dizer que esse ponto aqui é um ponto-chave, né? Ele foi suporte várias vezes aqui, foi nele que o mercado se ancorou. E falando do índice futuro, deixa eu ver o ajuste do índice futuro hoje, ó. Ontem ajustou 100 pontos positivo, mas o fechamento mesmo foi totalmente de lado, né? Hoje os comprados ganharam aí 100 pontos. Né? Então o índice futuro, eu também tracei aqui essa LTA que eu comentei, que você pode espelhar no teu gráfico aí para acompanhar os seus estudos, né? Eu acho que ela vai ser o ponto-chave logo logo. E eu tracei FIBO também, entre esse último fundo e o último topo, também batendo retração de 50% na sexta, e são pontos importantes para a gente observar, assim como a média móvel de 21 também. E o ponto aqui, o divisor de águas entre ursos e touros, é 87,345, mas lembrando que tem a linha do canal logo em seguida, então é um estudo, hoje em dia, que ele gera dúvidas, é uma situação um pouco mais complexa. Tem época que o mercado está mamão com açúcar, né? E tem época que o mercado tá mais complicado. Hoje, por exemplo, a gente tem essa simetria aqui que a gente espelhou, que poderia guiar o mercado até 80.520 pontos, né? A gente espelhou o lado vermelho aqui com base nessa movimentação a partir do retorno do carnaval. Só que hoje o mercado rompeu esse patamar. Você fala, professor, mas como é que ele rompeu e fechou de lado? Porque isso daqui existe o tempo também, né? Que tem. Por isso que eu falo às vezes, pessoal, esse mercado vai tocar LTB, LTA, nem que seja pelo tempo. Então o que ele fez? Ele estourou um pivô de alta em 86.600, aí depois ele montou um topo aqui, ele negou o rompimento, foi na média de 21, aí respeitou a média, subiu, fechou abaixo do 86.600, que é um ponto importante, né? Então Pô, vai falar que não está complicado, né? Então a gente pode baixar um pouco mais o tempo gráfico. Vamos para o 15. No 15 minutos, o que tem aqui, por exemplo, que me leva a crer que a gente pode ter pelo menos uma abertura baixista amanhã? Pô, isso aqui é um ombro, cabeça, ombro, né? Então, assim, quem diz que o mercado... Por exemplo, o BR Foods, todo mundo dizendo, pô, professor, é compra no papel, e dizendo para a galera esperar, que o papel ainda não me passava confiança, eu acreditava que era somente um repique. Aí vem essa bala hoje, mas muita gente entrou no papel na ponta compradora, né? Então isso daqui é um ombro, cabeça, ombro. Então tende a, por exemplo, ter um início de pregão baixista amanhã. Aí o que a gente pode fazer? Ó, pode traçar uma LTA. Essa LTA pode ajudar nos negócios? Pode. Ela pode ser um guia que a gente usa como referência. Isso daqui num gráfico de 15 minutos. A própria LTA a gente pode considerar reta pescoço. Então é um momento de leitura mais complexo. Passando para o dólar,
Tudo dentro do que a gente espera, um movimento simétrico, né? Movimentação lateral, movimentação errática, né? Então, talvez essa movimentação seja realmente essa aqui. A gente pode até tirar o pontilhado. Só que o dólar ele não passa, né, aquela coisa mais clara assim na compra. E pode ser que esse movimento aqui esteja sendo espelhado aqui. Qualquer distorção pode gerar oportunidade na compra, mas nada que seja empolgante de fato nesse momento. E no dólar eu vou além. Se o dólar perder, por exemplo, essa LTA de curto prazo, a gente pode traçar aqui uma LTA, ó. Aí já desanima a ponta compradora de novo e volta a embaralhar a leitura. Ok? Então é isso aí. Vamos falar dos destaques do dia. Depois a gente fala dos pedidos do YouTube, certo? E depois a gente faz os ativos fixos. Encerra. Hoje os pedidos do YouTube vão ser Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Carrefour, BRAP 4, Pomo 4, SNLS 3. E os destaques do pregão serão BR Foods e JBS. Então, BRFS 3. Hoje um aluno me perguntou se teria sido o maior volume da história da empresa. Eu nem olhei o histórico, já disse que sim. Nunca BR Foods movimentou 1,2 bi. Quer dizer, venderam realmente de forma convicta, né, o pessoal que vendeu. Uma forte queda. Se a gente for olhar o gráfico semanal, fechou praticamente na mínima. Eu sempre disse a vocês, pessoal, desde os primórdios dessa queda, que algo me dizia que a ação viria a 25,70, que é este fundo. E ela veio. É hora de comprar? Não sei. É hora de vender? Não é. A venda boa foi lá para cima. Seja você um camarada que opera short ou se você tem o papel. Quem tem um papel não estopou até agora, quem queria trabalhar short e não fez até agora é momento do camarada que está de fora tentar achar um ponto de compra, né? Hoje quem está comprado, sei lá, está no barco. Agora, por exemplo, não seria, nada absurdo pensar na ação a 21,57. Dependendo da bomba que soltarem, né? Agora, se ela passa para acima de 25,70, ela faz um rompimento falso desse fundo. Aí pode ser um cenário interessante. Ok? Mas é uma queda anunciada. Tanto que quando a ação repicou até a média de 21, eu falei até para vocês, pessoal, se eu tivesse comprado nos 28, aqui nos 31 eu venderia. Porque a ação tem feito topos e fundos descendentes. É a tendência do papel naquele momento, né? Por exemplo, um jogador que está jogando mal, eu gosto muito de futebol, a tendência é que ele continue. E um jogador que está jogando bem, a tendência é que ele continue, porque as variáveis que fazem ele jogar mal ou bem não vão mudar tão facilmente. Elas mudam, por exemplo, após uma pausa, após um problema familiar, ou elas mudam para melhor, de repente, quando tem uma melhor preparação física, muda nutricionista, muda o treinador. É a mesma coisa na bolsa, dependendo dos administradores, ou do câmbio quando influencia, que também não está ajudando as exportadoras, ou das variáveis, por exemplo, agora uma variável negativa que afeta, é um caso de polícia e ainda afeta a imagem da empresa, porque envolve saúde. Então, enquanto as variáveis não mudam, o papel não muda. Só que tem algo também que às vezes acontece, eu falava com um aluno específico hoje, que às vezes o mercado vai soltando. Quando acaba de soltar tudo que é de pior, como aconteceu com a Vale naquele episódio de Mariana, aí a ação inflexiona. Porque houve uma limpeza, entre aspas, ali, então é como se recomeçassem do zero ali a precificar o papel para o futuro. Ok? JB SS3, eu falava com alguns alunos na semana, vocês que pedem os estudos aqui no canal, eu falava, ó pessoal, vendi a ação, não tenho mais ela, e ela deixou aqui um sinal muito forte de queda, que é um doji lápide, aqui no dia 22. Falei, então quem não vendeu,
fica esperto com a ação, vende pelo menos uma parte, que esse sinal é muito forte, principalmente porque ela sinalizou e perdeu aqui o 10,17 como suporte. E ela tinha um gap aqui para fechar, que era no 10,76, e ela foi até 10,72. Quando o gap ficar por poucos centavos de fechar, geralmente o movimento é contrário. E eu já esboçava aqui para vocês um desenho de um ombro, cabeça a ombro. Então a ação ela tem a figura, e isso me leva a acreditar que ela venha a cair mais. Ok? E a minha leitura para a JBS. Ela tem um ombro, cabeça a ombro. Ela, geralmente, quando forma essa figura, geralmente ela desenvolve, seja ele invertido ou tradicional. Ok? Inclusive, ela subiu sob efeito de um ombro, cabeça a ombro invertido entre outubro e novembro. Foi aqui que eu fiz a minha última compra, derrubando o meu médio. Acho que era 9,9 o meu médio nela, eu vendi a 10,10. E ela tem essa figura, e se perder 9,38, ela aciona a figura e vem para baixo. Lembra que eu até falei para vocês, não se prendam nesse caso na mínima nos 9,15. Perdeu 9,38, pode considerar acionado o padrão. Então essa é a minha leitura para a nossa linda, bela JBSS3. E aí vamos para os pedidos do YouTube, que é a minha parte predileta. Porque eu sei que vocês gostam, então eu fico satisfeito em poder ajudar. Então, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que é a Banrisul, é aquela velha história. Eu sempre falei para vocês que era o meu banco preferido. Só que eu comprei? Não. Né? Inclusive, a compra técnica, boa, mamão com açúcar era aqui, ó. O que você quer mais para comprar? Que nem às vezes o investidor, deixa eu mudar esses pontos aqui, que paga dividendos, o gráfico vira uma bagunça. O que você quer mais para comprar? Uma ação com bons fundamentos e uma LTA que gerou movimentos frenéticos anteriores, aí um gap de fuga, né? A ação, você vê como a ação é uma ação eufórica, ela fez um ombro, cabeça a ombro, o esboço. Como ela não desenvolveu na perda de R$15, a frustração do padrão levou um forte movimento de compra. Aquela história do padrão falso que eu falo. Quando ela chegou numa região de resistência, tá aparecendo o Messi aqui, ó. Ela já pulou antes da falta. Então ela fez um outro gap para nem ficar aquela discussão, pô, será que ela rompe a resistência aqui? Então, em vez de ficar chorando aqui, reclamando, ela pulou e foi no objetivo mais otimista que tinha, que era 18,23. Se eu tivesse comprado essa ação aqui na região de R$13, que ela estava no meu radar para comprar, mas eu optei naquele momento por um outro papel, eu não me lembro qual foi, eu teria vendido a 18,23, teria vendido a 18,20. Né? Teria vendido a 18,20. E ela foi além, pessoal. Então é aquela história. Você está comprado na ação, 18,20 é ponto-chave. Coloca o stop acima de abaixo de 18,23. Enquanto acima só, perdeu 18,23, vem na média ou fecha o gap. Então esse é o meu estudo para essa ação, que é absolutamente fantástica. Ação técnica, muito líquida. Hoje movimentou 26,9 milhões. Excelente para operar. Para um padrão de uma empresa média, claro, né? Então, Carrefour CRFB3. Carrefour tem se baseado numa linha de tendência de baixa. Tem o desenho de um ombro, cabeça a ombro aqui, olha, ombro, cabeça a ombro. Ela desenhou esse padrão anteriormente e caiu, né? Não é, por exemplo, a minha ação predileta no momento, porque se ela subir, eu acho que ela fica aqui na LTB. E se ela realmente desenvolver a figura, apesar dos estudos gráficos serem recentes, eu não sei até que ponto ela teria um upside para desenvolver. Só que se você olhar por aqui também, ela teria um ombro, cabeça a ombro invertido, com a própria LTB aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse ação, não venderia, mas não seria a minha uma das minhas primeiras opções para montar a minha carteira. Tem que ficar de olho. Sendo um pouco mais objetivo, pessoal, eu acho que acima de 15,60 vale compra, abaixo não vale, porque o 15,60 ela quebraria esse primeiro ombro aqui.
Seria a minha leitura para o papel. E aí falar de BRAP 4, que tem muito a ver com a Vale, né, a Bradespar. Então vamos colocar a BRAP 4 ali na tela. Fazia tempo que a gente não estudava. Assim, eu acredito no mercado de correção para Vale, né? Hoje a gente teve os PMI chineses mais fracos que o esperado, o minério caiu 3,67 e tal. E na BRAP a gente tem um ponto bem importante aqui que é o 32,62. É o topo anterior, eu acho que ele é o grande divisor de águas entre ursos e touros. Ok? Então acima de 32,62 é compra, abaixo é venda. Simples assim. Isso no diário, mas se você opera observando o intraday, sem problemas. Pode olhar um gráfico intradiário de 60 minutos, mas pelo diário seria interessante se posicionar. Tem um gap para cima, um para baixo, né? Então isso dificulta mais a leitura. Só que eu acho que está mais para venda, pessoal, porque nós temos um topo duplo com um rompimento falso de 35,49. Então eu acredito que BRAP, eu vejo a BRAP nos R$30, R$30 com 10 aqui, neste fundo, nessa região de gap, no curto prazo. É a minha leitura para ela. E para finalizar os pedidos do YouTube, Pomo 4 e depois SNLS 3. Então, Pomo 4 aí na tela, era uma das ações da minha carteira, eu falei para vocês. Nós compramos aqui na região de 3,40 a 3,50 e vendemos aqui, acho que nessa primeira batida. A Pomo 4, ela... Eu nem sei porque que o 4,10 está aqui, na verdade ela pagou dividendos, esse ponto aqui é 4,75, então, ajustando aqui o gráfico, né? Pomo 4 é Marco Polo, né, para quem não sabe. Este ponto aqui, ele é 4,25 agora. É o ponto mais alto no movimento. Né? E eu vejo aqui um ombro, cabeça, ombro. Você pode falar, professor, mas também não pode ser um ombro, cabeça, ombro invertido? Pode. Então, eu acho que o 3,90 aqui, se ela perder, ela acelera bem a queda, mas ela está entre um ombro, cabeça, ombro e um ombro, cabeça, ombro invertido. Aí é uma leitura embaralhada. O que a gente pode fazer aqui como ferramenta auxiliar? Traçar uma LTA. Será que dá para pegar desde aqui? Faz sentido isso? Acho que essa LTA faz sentido. Ok? E acho que essa LTA faz sentido. Acho que as duas têm sua utilidade. Ok, e o último pedido do YouTube, SNLS3, que é Senior Solution. É uma ação com uma empresa muito boa, nós tivemos contato na época que eu era sócio do Cartezinho, inclusive. Ela tem baixa liquidez, por exemplo, hoje 178.200, tem feito movimentos erráticos, mas uma ação dessa descontada, sei lá, num dia de frenesi no mercado, uma versão a risco, ela, por exemplo, em torno de 25, que ela respeitou N vezes, poderia me interessar. Nesse ponto, com sinal de topo, mesmo tendo vindo na média, não. Mas é uma ação com bons fundamentos, boa qualidade. Ok? Vamos para os pedidos do YouTube. Pedidos do YouTube, hoje está dose, hein, para os ativos fixos. Nós temos aí Petrobras, seguiu o petróleo, né, pessoal? O petróleo subiu, a Petrobras foi embora. Tem a CLTA, que é o nosso guia. Aquela história, acima de 20,62 é compra, abaixo é venda. Ela segurou na sexta-feira, hoje foi embora. E a gente tem um novo ponto aqui de referência. Por exemplo, você está comprado, aquela história de subir o stop, né? Então, você está comprado, você coloca o stop acima de 21,85. Porque ela foi topo, aí o mercado veio no topo anterior e subiu. Então, acima de 21,85 é compra, abaixo é venda. Ok? E aí, Vale 3. Hoje um pregão levemente baixista, né? O divisor de águas da Vale é 43,75. Acima é compra, abaixo é venda. Fechou aqui em cima, assim como na sexta-feira, então está numa situação indefinida que deve ser decidida
nos próximos pregões. Se o mercado pesar, ela pode cair até com certa facilidade atraída por esse gap e também podendo fazer um teste aqui, um pullback desta LTB. Para mim está mais para venda. Ok. Aí BBAS3, um pregão de leve alta, né? Os bancos, na minha visão, continuam no movimento de distribuição. Tem uma LTA que vai servir como referência e tem o topo anterior que, na minha visão, vai ser testado em R$40,40, que é onde está a média. Então eu vejo o movimento como uma distribuição de preços, né, que antecede uma queda para testar um ponto importante a seguir. No caso de Bradesco, ela já testou essa LTA, ela respeitou, hoje rompeu aqui o 39,34, que é esse topo, mas com volume baixo, então nada empolgante. Eu acho que o próprio 39,14, juntamente com essa LTA, podem ser uma referência interessante. Eu vejo também uma hipótese aqui de um ombro, cabeça, ombro para ela. Então é algo que pode... E aqui a própria LTA seria a neckline, é uma hipótese. Ok, e por fim YouTube. YouTube 4 aí na tela, subiu um pouco mais forte. Eu já tinha até traçado uma hipótese de um ombro, cabeça, ombro para YouTube 4, né? E mesmo com essa alta, não muda essa minha expectativa. A LTA foi respeitada, então tenderia a um movimento ascendente e eu vejo o 51,20 como algo decisivo. Como está acima dele, atualmente favorece plenamente a compra ao ativo. Somente abaixo de 51,20 e, consequentemente, desta LTA, nós teríamos alguma presença vendedora e um sinal de queda. Ok, pessoal? Então, para quem assistiu, peço que deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e faça seus comentários e pedidos de estudos no espaço que nós temos ali aberto e democrático. Assista a aula online como gerenciar seu próprio capital na bolsa, vale a pena, e deixem seu nome e e-mail para receber o informe cenário diariamente, gratuitamente no seu e-mail, sempre com estudos do Ibovespa, Europa, Estados Unidos, Brasil. Às vezes a gente comenta sobre as commodities, sobre os drivers importantes, às vezes um balanço importante é citado também para a sua apreciação, para que possa te preparar bem para o pregão. Saúde e paz para todos nós, que temos uma semana excepcional com excelentes negócios. Seguimos juntos, pessoal, porque juntos somos mais fortes. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu!